imitadores. Muita gente achou que era um... Ela parece mesmo aquela Madonna abriu menina o da concurso. novela que tá na Depois veio a editora Barões. Beth Midler. Raíssa Minelli também apareceu. O imitador do cantor George Michael estava na plateia. A família Silva mora em uma casa de 2 cômodos em uma violenta favela da periferia de Salvador, Bahia. Fugido no litoral do Rio. O Jornal Nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica. Todos os dias assistindo o jornal. Na Globo, né? Você acha que é verdadeira? Sabe da notícia do mundo inteiro, né? A gente também acha verdadeiro. Pode, porque a gente sabe da notícia do mundo inteiro. Fica par de tudo, né? Efetivamente, a televisão tem mais credibilidade que a imprensa escrita. A imprensa escrita é tida no Brasil como partidária. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão, nos diferentes canais de televisão. O que faz com que a televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquire uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. O jornalismo da Globo é centralizado e rigorosamente controlado no Rio. Essa coisa também é muito difícil de detectar, né, de contar, porque os jornalistas na redação, na verdade, eles recebem as ordens prontas, né? Às vezes você está desenvolvendo a matéria num determinado sentido e, de repente, você recebe via o seu superior uma ordem lá, dizendo assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem, vem. Não faltam exemplos para mostrar como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. As 4 histórias a seguir são simplesmente as mais famosas. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC Paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo, um dia a Globo entrevista o Lula, falando em nome dos trabalhadores, e entrevista o Mário Garneiro, falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura, era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora, e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais.
O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Este foi um ótimo documentário, muito forte, muito claro. Mas ele nunca foi apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. Na chefia de jornalismo é que foi censurado. Acho que este foi um momento em que não houve interferência do governo. Foi uma decisão da Globo. Em 1982, Leonel Brizola, importante líder da esquerda, antes do golpe militar, voltou do exílio para se candidatar a governador do Rio de Janeiro contra o candidato militar. Against the military's candidate. Dinheiro suspenso, esses fundos de origem incontestável. A TV Globo, já antes das eleições, ela estava lendo de uma maneira distorcida os resultados das pesquisas do Ibope. O anúncio do resultado oficial das eleições veio lentamente e foi constantemente adiado. O jornal e estações de rádio e TV de Roberto Marinho haviam previsto que Brizola iria perder. Poucos no Rio acreditavam nisso e houve hostilidade às equipes da TV Globo nas ruas. Depois da eleição, houve, como é notório, uma tentativa organizada pelo sistema, pelos membros remanescentes do sistema de informação, de tortura, ligados ao poder militar, à ditadura, o que havia de mais cruel nesse sistema militar. Eles articularam um golpe sobre o voto popular. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores que projetavam o resultado da eleição, para preverem a derrota de Brizola. Planejavam roubar as urnas cheias de votos para Brizola para garantir a vitória do candidato militar. Tinham certeza de que a TV Globo condicionaria a população a aceitar o resultado. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleito. Apenas nós cometemos um erro, porque para efeito de economia, por medida de economia, a Rede Globo apoiou a sua cobertura de números no sistema de computadores de O Globo, do jornal O Globo. Depois das 18 horas, a parte política propriamente dita teve início. Com o governo civil no horizonte, um amplo movimento político se alastrou por todo o Brasil, exigindo que o novo presidente fosse eleito pelo povo, com eleições diretas. A princípio, a TV Globo ignorou o movimento, mas com 500 mil de pessoas nas ruas de São Paulo, tinha que dizer algo, mesmo que de forma tendenciosa. Festa em São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. São Paulo, 430 anos, 9 milhões de brasileiros vindos de todo o país. Cidade de trabalho, São Paulo fez feriado hoje para comemorar o aniversário. Foi também o aniversário de seu templo mais importante, a Catedral da Sé. De manhã, na missa, o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns lembrou o importante papel da Catedral da Sé nesses 30 anos em que ela vive no coração da cidade. Enquanto a Globo continuava a promover esta visão bastante excêntrica e insignificante das manifestações populares, amadores filmavam mais de 1 milhão de pessoas nas ruas do Rio, exigindo eleições diretas. A eleição presidencial de 1989 foi por voto direto do povo. Eu, Silvio Santos. The 1989 presidential election was by direct popular vote. Vota em quem para presidente? Collor. E você, vota em quem para presidente? Lula. Você vota em quem para presidente? Eu não tenho ainda o candidato certo. Não tem. Vota em quem para presidente? Roberto Freire. Vota em quem, companheiro? Collor. E você, vota em quem? Lula. Lula. Vamos lá, vota em quem para presidente? Brizola. Você vota em quem para presidente? Ninguém. Você vota em quem para presidente?